Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre uma coisa que está no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem se dê conta: as regras do jogo da nossa sociedade. Pensa só, na nossa casa, na escola, no trabalho, em todo lugar tem regras, certo? Pois é, o nosso país também tem um grande livro de regras. E entender esse livro ajuda todo mundo a viver melhor de um jeito mais justo. A gente vai falar sobre direitos e garantias, que são basicamente as proteções mais importantes que cada um de nós tem. Você já parou para pensar? O que impede alguém de ser parado na rua sem nenhum motivo? Ou o que garante que você pode falar o que pensa? Então, existem regras que funcionam como um escudo invisível, sabe? Elas nos protegem o tempo todo. A gente chama de invisíveis porque elas já fazem parte da nossa vida, mas estão lá, firmes e fortes para garantir nossa segurança e nossa liberdade. Hoje, a gente vai entender direitinho como esse escudo funciona. E esse grande livro de regras tem nome: é a Constituição. Pensa nela como se fosse um manual de instruções do nosso país. É lá que estão escritas as regras mais importantes de todas. E olha, todo mundo tem que seguir, hein? Sem exceção. Cidadãos, empresas e até mesmo o governo. O objetivo principal da Constituição é um só: garantir que a convivência seja justa e que todo mundo seja tratado com dignidade e respeito. Ok, vamos começar a primeira parte da nossa análise. Se a Constituição é o nosso manual, então bora abrir a primeira página e entender o seguinte: o que exatamente os nossos direitos protegem? Que regras são essas tão fundamentais? A base de tudo são os chamados direitos individuais. Pensa neles como proteções que pertencem a cada um de nós só pelo fato de sermos humanos. Não é algo que a gente precisa comprar, merecer ou conquistar, não. Eles já são nossos. A gente já nasce com eles. Simples assim. E o que esses direitos protegem na prática? Bom, vamos ver alguns exemplos. Eles protegem a nossa liberdade, como o direito de ir e vir ou de expressar nossa opinião. Protegem a nossa igualdade, garantindo que a lei tem que valer para todo mundo do mesmo jeito. Protegem também nossa segurança, nossa casa, nossa família e nossa propriedade. Resumindo, os direitos protegem a nossa capacidade de sermos nós mesmos e de vivermos nossa vida com autonomia. Certo, então a gente tem os direitos e eles estão lá, escritos na Constituição. Mas pensa comigo, de que adianta ter uma regra no papel se não tem um jeito de fazer ela ser cumprida na vida real? Não adianta nada, né? E é exatamente por isso que existe a segunda peça do nosso quebra-cabeça: as garantias. Elas são as ferramentas para fazer os direitos valerem de verdade. As garantias são como a caixa de ferramentas da Constituição. São os mecanismos que transformam os direitos em algo real, palpável. Elas são o como fazer para que ninguém possa desrespeitar aquilo que a lei protege. Sem as garantias, os direitos seriam só palavras bonitas num papel, sabe? Por exemplo, se o seu direito à liberdade for desrespeitado, existe uma garantia, uma ferramenta específica para proteger essa liberdade. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma situação. Pensa que alguém foi acusado de ter feito algo errado. O direito diz que essa pessoa é inocente até que se prove o contrário. Tá, mas como isso funciona na prática? É aí que entram as garantias. A pessoa tem a garantia de ter um advogado para se defender, ela tem a garantia de poder apresentar suas provas e tem a garantia de que só pode ser punida depois de um julgamento justo, que seguiu todas as regrinhas da lei. As garantias são o passo a passo para que a justiça aconteça do jeito certo. Agora que a gente já entendeu o que são direitos e o que são garantias, vamos reforçar a diferença entre os dois. E olha, entender isso aqui é o pulo do gato para sacar como funciona a nossa proteção como cidadãos. Então, vamos resumir de um jeito que não tem como esquecer. Pensa assim, ó: o direito responde à pergunta o quê? O que eu tenho, o direito à minha casa, o direito à liberdade. Já a garantia responde à pergunta como. Como eu protejo a minha casa se alguém tentar invadir, usando as ferramentas da lei? Como eu protejo minha liberdade se eu for preso injustamente, usando os mecanismos da justiça? O direito ao tesouro, a garantia, é o cadeado e a chave que protegem esse tesouro. Certo, mas isso quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa em nome dos nossos direitos? A resposta é um grande e sonoro não. E é super importante a gente entender os limites dessa proteção. Nenhum direito é absoluto. Sabe o que isso quer dizer? Que o meu direito não pode passar por cima do direito de outra pessoa. É aquela velha história: o meu direito termina onde o do outro começa. Pensa na liberdade de expressão. A gente tem o direito de dar nossa opinião, claro, mas não tem o direito de usar essa liberdade para ofender, para caluniar ou acusar alguém falsamente. É como morar num prédio. Você pode ouvir música no seu apartamento, mas não pode aumentar o som a ponto de atrapalhar o vizinho, né?
É um erro bem comum achar que ter direitos nos coloca acima da lei, mas não é nada disso. Eles não são um passe livre para fazer o que quiser e não ser punido. Também não significam uma autorização para desrespeitar as regras. Muito pelo contrário, eles existem justamente para organizar a convivência de todo mundo de uma forma justa. Estamos chegando na reta final da nossa conversa. Agora, vamos juntar tudo o que a gente aprendeu para responder a pergunta mais importante de todas. Por que tudo isso importa no nosso dia a dia? Para que servem todas essas regras? A resposta está bem aqui. Direitos e garantias existem por dois motivos principais. Primeiro, para proteger o cidadão. Eles colocam limites no poder de quem governa para evitar abusos e injustiças. E segundo, eles garantem que a dignidade de cada pessoa seja respeitada. Não importa quem a pessoa é, de onde ela vem ou no que acredita, as suas proteções básicas têm que ser garantidas. Então, o que a gente aprendeu de mais importante hoje? Primeiro, vimos que os direitos são as regras que protegem o que é essencial para a gente, como a liberdade e a igualdade. Segundo, aprendemos que as garantias são as ferramentas que fazem esses direitos valerem na prática. E terceiro, entendemos que nenhum direito é absoluto. Conhecer essas regras é o primeiro passo para a gente ser cidadão mais consciente e ajudar a construir uma sociedade mais justa para todo mundo. E aí, gostou da nossa conversa? Então deixa sua curtida e seu comentário.